Fala galera, eu sou Leonardo Oliveira, engenheiro agrônomo, e aqui no nosso canal nós damos dicas sobre hortaliças, plantas ornamentais e frutíferas. E o tema de hoje é Bougainville. Quem aí já ouviu falar do Bougainville? Também chamada de primavera em muitos estados no Brasil. Comenta aí como é chamado no seu estado. Aqui nós chamamos de Bougainville. Nós estamos aqui no DF, a maioria das pessoas conhece como Bougainville. Então vamos lá. Qual que é o local que o Bougainville gosta? Vamos direto ao ponto. O local é sol pleno. A gente já fez muitos testes com o Bougainville nas lojas e quando o Bougainville chega, ele chega floridinho e com o tempo, como ele fica na loja num local de exposição onde os clientes ficam, caminham, não é um local tão ensolarado. Logo, logo ele cai aquela floração e demora pra caramba para voltar. E o que a gente faz para voltar? Faz uma adubação com bocache, ou nesse caso aqui pode ser feita uma adubação com NPK, 10-10-10, desde que não fique próximo das raízes, porque ele queima, fica próximo às raízes, e coloca ele no sol pleno. Gente, em 2 meses no máximo, ele já começa a florescer. Então, vamos falar dessas duas mudas que estão aqui. Essa muda aqui, ela é uma muda que caiu a floração recentemente, né? Ela já, inclusive aqui, ó, tem um talinho aqui da floração anterior. Tem vários aqui, né? Tem alguns talinhos. E o que a gente faz? O Bougainville ele não tem tanta exigência com relação à poda, para ele poder voltar à floração. Mas a gente também pode fazer uma poda para compactar ele, deixar ele mais baixinho, com floração, ou para moldar a planta também. Geralmente, nos canteiros, entre as rodovias, ou em algumas casas, o Bougainville ele se torna assim um arbusto grande, né? Quase uma árvore. Em outros locais, o pessoal faz cerca viva, então ele é moldável. Já tem plantas que não são tão moldáveis quanto o Bougainville. Então, aqui tem uma planta que está nessa fase pré-recuperação, ela vai começar a brotar ainda, ela já está no fim da floração. E aqui a gente já tem uma que passou por essa fase de adubação e já brotou, né? Qual que foi esse processo aqui? Foi esse que a gente falou. Foi para o sol, recebeu a adubação, rega constante. Como que funciona a questão da rega? A rega vai depender muito do local que ela está. Se ela é uma planta grande, está num vaso pequeno, você vai ter que molhar ela praticamente todo dia. Se ela é uma planta pequena, num vaso grande, talvez você passe 1 semana sem regar, porque aquela raiz ali ainda não tem capacidade de absorção, né? Quando a planta está no chão, vai depender muito do tipo de solo. Então, o tipo de solo vai influenciar e vai determinar ali, se for um solo bem drenadinho, se for um solo arenoso, o que vai acontecer? Essa planta ela vai perder água muito rápido. Então, dependendo de onde ela estiver plantada, a gente tem que ter essa observação. Muita gente pergunta assim nas lojas ou em algum tipo de conversa sobre plantas, a cada quanto tempo eu preciso regar a minha planta? E a gente vem com aquela resposta clássica, depende. Depende do local que ela está, depende do tipo de solo que ela está. Então vai depender muito disso. Agora, tem outros fatores também que influenciam essa rega. A quantidade de raízes que aquela planta tem e o tempo que ela tem também. Com certeza uma planta de 1 ano não tem a mesma capacidade de absorção de água de uma planta de 10 anos. O miserável é um gênio! Uma planta com 10 anos, por mais que ela tenha sido podada, ela já tem um sistema radicular bem reforçado, bem maior e vai ter uma capacidade de sobreviver aí a um tempo longo de seca. Tem muitos Bougainvilles que eles são plantados e ninguém nunca nem rega, só a chuva mesmo. Então ele já tem uma raiz mais profunda, uma estrutura mais profunda. Por mais que ele tenha sido podado, a raiz dele ali já tem uma capacidade grande de sobrevivência, né? E vamos falar, já estamos falando de poda, vamos falar sobre poda. Quando eu devo podar o Bougainville? O Bougainville e muitas outras plantas, de preferência, ela vai dar um sinal para a gente
de quando ela precisa ser podada. Uma planta que recebe água da chuva e está numa condição ali natural, ela vai precisar de poda no fim da floração. Quando ela já começar a cair ou amarelar as folhas, aí você pode fazer a poda dela. Mas vai depender um pouco também da época do ano. Por exemplo, se a gente tiver em maio, junho, aqui no DF, a gente está no início da falta de água, da falta de chuvas. Então, se a gente fizer uma poda antecipada, a planta ela vai começar a brotar e lá para agosto, setembro, quando ela já estiver brotando ali e quiser dar flor, não tem chuva para ela poder manter essa estrutura. Então a gente costuma sempre podar depois de julho, agosto, que é quando vai passando o período frio, vai começando a esquentar e naturalmente de outubro para novembro vai vir chuva para poder florescer, né? Agora, se ela está numa condição de vaso, de cuidado em casa, uma planta de jardim, finalizou a floração, a gente pode fazer a poda daqueles ramos que já estão secos ali por conta do final da floração mesmo, ou de alguma doença, para ele voltar a florescer. A gente pode moldar o buganvília, ele pode ficar assim em formato bolinha, ele pode seguir assim para pergolado, para poder fazer sombra em pergolado, fica muito legal também. Vou colocar uma foto aqui para vocês verem como é que fica num pergolado, fica bem bacana mesmo. Ele pode também ficar em cerca viva, que fica muito legal. É uma cerca viva forte e tem flores também, fica bem bonito, né? E adubação. Qual é uma adubação assim que a gente pode usar para o buganvília? De forma simples, na maioria dos solos assim que já tem ali alguma outra coisa plantada, já foi feita uma adubação com calcário, na verdade uma correção de solo com calcário, e já teve ali algum trato, a gente faz só a reposição mesmo com esterco de gado, ou então com aquele adubo que você tem. A gente não recomenda muito para arbustos esterco de galinha, porque ele já tem uma disponibilidade, ele já disponibiliza mais rápido a questão dos nutrientes, principalmente o nitrogênio. Então talvez ele vai dar um boom na planta ali, quando ela quiser florescer, ele já praticamente está um pouco esgotado ali a disponibilidade dos nutrientes. O esterco de gado, ele já é legal desde que seja bem curtido, viu gente? Antes de comprar qualquer esterco orgânico, você vai fazer um teste, que é para saber se aquele esterco ali está em condições de ser usado. Se ele vier num saco, geralmente ele vem ensacado, você vai molhar ele bem e vai pegar um pedaço de ferro, um vergalhão e vai colocar dentro ali por um dia. À noite, que não tem sol, para influenciar esse teste, você vai retirar aquele ferro e vai colocar a mão ali para saber se ele ainda está quente. Se ele estiver quente, significa que o composto orgânico ele ainda está em fermentação. Então, se ele está em fermentação, não utilize nas plantas, porque se for uma planta mais nova ali, com certeza ele vai queimar a raiz e vai deixar a planta ali com as folhas um pouco amareladas. Depois que ele já tiver bem decomposto, com a fermentação ok, e você segurar ali naquele material, no ferro, depois de alguns meses, e tiver frio, igual o substrato ali, Eu, sinceramente, eu não estou acreditando nisso não, que eu estou vendo não. Sinceramente, eu não estou acreditando nisso não. O substrato, ó, erro de gravação. O composto orgânico já tiver frio, aí você pode utilizar, beleza? Então, é a adubação simples. Claro que se você tem uma condição diferente, comenta aqui, fala, ó Léo, aqui na minha região eu faço adubação desse jeito e funciona muito bem. Comenta aqui, que aí outros seguidores também, quando virem um comentário, vão falar, não, aqui na minha região também eu faço assim, fica bem legal. A agricultura, ela não é sempre 100% exata, essa é a beleza da agricultura. Às vezes uma pessoa usa uma técnica num lugar e funciona muito bem, e outra pessoa utiliza lá esterco de cabra, outro utiliza esterco de cavalo e lava bem o sal, funciona legal. Então essa é a beleza da agricultura, que a gente não fala aqui em termos de ciência exata. A gente nunca diz assim, não, isso daqui é o que você tem que fazer 100% assim. Uma mudança de região já dá uma diferença grande. Às vezes você está numa região que o solo é mais úmido. Agora você
na mesma região, você anda ali 15 quilômetros, você vai plantar no cerrado. E você anda mais um pouquinho, você vai plantar no brejo. E você anda mais um pouquinho, tem cascalho. Então já muda completamente. Então a nossa dica aqui, em termos gerais mesmo, caso você tenha uma situação muito específica, manda aqui pra gente que a gente vai dar uma olhada, manda fotos e aí a gente vai poder também dar nossa opinião aqui para a sua planta ficar sempre bonita, tá bom? E para mostrar a fase final desse cuidado, a gente tem aqui uma outra planta que já passou por todo esse processo, já passou pelo processo de estresse e que caiu as flores, passou pelo processo de brotação e agora já está em fase de floração. E a gente tem aqui já uma planta que passou por todo esse processo. E se até agora você não sabia qual era o Bougainville, chegou a hora de você ver. Ó. Então essa planta aqui, ela passou por uma adubação com bocacha, ela está aqui no vaso, não faltou água para ela, foi regada quase todo dia. E aqui ainda dá para ver, eu vou mostrar, vou chegar mais perto, para mostrar aonde estava a floração anterior. Aqui, ó. Vou colocar aqui com a minha camisa no fundo, que acho que vai dar para ver melhor. Aqui, ó, tinha uma floração. Dá para ver até os talinhos, aqui dá para ver melhor. Aqui tinha a floração anterior. Aí a planta foi adubada, e aí ela brotou, e já está vindo com a nova floração aqui em cima. Igual aqui. Então, não foi feita a poda nessa planta. Não foi feita a poda, simplesmente foi feita a adubação. A gente não queria uma planta baixa, a gente queria que ela continuasse crescendo e esse aqui é o resultado. Ela já está bem, está começando a florescer, ainda vai florescer mais e o resultado é esse aqui. Essa é uma planta em vaso, mas lembrando que essa aqui é uma planta que pode ser plantada assim no chão, ela pode ser cultivada em vaso, pode ser feito cerca viva, pode ser utilizado para pergolado. É uma planta muito tranquila de se cuidar. Quase não tem problemas com pragas e doenças. O máximo que a gente observa aí são as pragas cotidianas mesmo, que é uma cochonilha, um pulgão, mas que com uma poda e uma aplicação de algum inseticida assim, de amplo aspecto, ele já consegue controlar tranquilo, tá bom? Então, galera, quem gostou, curte, comenta, compartilha. Quem não gostou também, comenta, fala, ó, faltou vocês falarem disso aqui para a gente melhorar para os próximos vídeos. Lembrando que isso daqui é um meio de comunicação que a gente tem para dar dica para aquelas pessoas assim que estão começando, ou até para aquelas pessoas que já cultivam e têm alguma dúvida, e a gente poder ajudar de alguma forma também, compartilhando conhecimento. Tá bom? Até o próximo vídeo, muito obrigado e se inscreva aí para os próximos vídeos. Valeu!